Se você já fez dieta alguma vez na sua vida, provavelmente você já comeu aveia ou pelo menos já pensou em incluir este alimento aí na sua alimentação. Mas a pergunta que a maioria das pessoas não fazem é: será que a aveia realmente é saudável? Será que a aveia vai te ajudar ou atrapalhar no seu emagrecimento? Fique aqui comigo que depois da vinheta eu vou te dar essa resposta e nós vamos juntos aqui, ó, desmistificar tudo sobre a aveia. Então já aproveita aí e já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações se você quer receber dicas de emagrecimento como essas que eu vou te passar aqui hoje. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui, ó, para falar um pouco sobre esse alimento que a gente acreditou por muito tempo que fosse sinônimo de saúde, que fosse um alimento super nutritivo, o melhor amigo do emagrecimento, né? E a maioria das pessoas ainda acreditam nisso. Inclusive, muitos nutricionistas recomendam este alimento. Existem vários artigos aí, ó, que falam que a aveia é um ótimo alimento para a nossa saúde, e aquelas pessoas que resolvem ousar e falar a verdade sobre a aveia são massacradas, são extremamente criticadas. Então hoje a gente vai fazer aqui uma análise mais aprofundada sobre o que é realmente a aveia e o que ela representa para a nossa saúde. E para isso nós vamos começar com uma pergunta básica, que é justamente, gente, o que é a aveia? A aveia é um cereal, é um grão como o trigo, por exemplo, e nós podemos encontrar este alimento de várias formas no mercado. Existe a aveia em flocos, aveia em farelo, a farinha de aveia e até leite de aveia. E olha que a aveia nem tem peito, né? Mas enfim. Mas a parte que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo é no perfil nutricional da aveia. Então, para começar, é o seguinte: ela é composta basicamente com 61 a 66% de carboidratos, 17% de proteína e 7% de gordura. Então vamos começar a analisar essas características nutricionais da aveia, começando pela sua característica principal, que é o fato de a aveia ser um grão. A gente sabe que todo grão é uma semente, e na natureza toda semente tem a função ali, ó, de dar origem a outra planta. É como se fosse ali uma gestação de uma nova planta, de um novo ser. Do ponto de vista ali evolutivo, todos nós, seres vivos, temos uma característica que é o instinto de defender as nossas crias. Isso aí é um mecanismo muito primitivo, que está presente em todos os seres vivos e que tem a ver aí com a perpetuação da espécie. Isso aí não é uma característica só dos seres humanos. A natureza inteira é assim. Olha, eu não digo nem pegar. Tenta se aproximar de um filhote de uma onça, ou então de um leão. Ela vai te atacar, né? Com toda certeza, porque isso aí é da natureza. Isso nada mais é do que um mecanismo de defesa da espécie, que garante que cada espécie tem uma continuidade na Terra. E com as plantas, gente, não é diferente. Só que as plantas, elas não têm presas, elas não têm garras, não têm bico. E é por isso que, como mecanismo de defesa, todas as sementes têm substâncias que são chamadas de antinutrientes. Esses antinutrientes, como o nome já diz, né, são substâncias que impedem a absorção dos nutrientes, ou seja, que roubam a absorção de minerais e vitaminas. Os antinutrientes mais comuns nos grãos, ali de forma geral, são os fitatos, as leptinas, as saponinas e as taninas. E nesses grãos a gente pode incluir a aveia, o arroz, o feijão, a lentilha, o milho, a vagem, por aí vai, gente. Como eu disse, pela regra da natureza, todo grão tem uma certa quantidade ali, ó, de antinutrientes, que em outras palavras a gente pode dizer que são os venenos das plantas. Ou seja, esses antinutrientes estão ali naquelas sementes, naqueles grãos, para poder evitar que os animais comam aquela parte da planta, simplesmente
porque de acordo com a natureza, aquela parte ali, ó, não foi feita para ser digerida, e sim para reproduzir a espécie. E uma coisa muito importante é que a gente vê os defensores desses alimentos falando que existem muitos nutrientes ali naquela semente. Mas, gente, a gente precisa entender que aqueles nutrientes estão ali, ó, justamente para que a semente consiga se desenvolver e gerar uma nova planta, para dar origem a uma nova vida. É muito egoísmo da nossa parte achar que tudo que tem nutriente no planeta foi feito para nos servir, e não é assim. Até mesmo porque, né, gente, tem muita pedra aí que é rica em ferro e nem por isso a gente está comendo pedra por aí, né? Agora que você entendeu bem o papel aí das sementes na natureza e a função desses antinutrientes, a gente vai focar somente na aveia e nos antinutrientes que ela contém. Na aveia, gente, a gente pode destacar duas substâncias que são antinutrientes. A primeira delas é o fitato ou ácido fítico, que é um bloqueador de minerais. O ácido fítico está presente ali em todas as sementes e ele compõe de 1 a 7% do peso total do grão. E basicamente a função dele é grudar nos minerais e nos nutrientes e impedir que o organismo absorva esses nutrientes, fazendo com que a gente não receba esses minerais importantes, como cálcio, magnésio, ferro, potássio e assim vai por diante. E aí a gente sabe que todos esses minerais são fundamentais para a nossa saúde, né? Eles são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo. E a maioria das pessoas hoje em dia estão o quê? Com deficiência desses nutrientes. Sabe quando você sente aquela tontura, uma cãibra, um mal-estar durante o dia? Ou principalmente ali pós-atividade física intensa, tipo na academia, é a falta desses nutrientes. Será que a banana com a aveia ali faz sentido no final, gente? E aí eu te pergunto, o que adianta consumir a banana ali que contém potássio e jogar ali a aveia por cima para poder bloquear a absorção do potássio? Gente, não faz sentido. E olha só, além disso, o fitato ainda inibe as enzimas que são usadas para poder digerir os alimentos no nosso corpo. Ou seja, uma dieta que é rica em aveia tem um efeito antinutricional no corpo, o que faz com que o nosso corpo fique sem vitaminas, sem minerais e sem enzimas essenciais, o que pode resultar aí, ó, em cárie dentária, problemas no intestino, problemas ósseos, náuseas, dores de cabeça, depressão e por aí vai, gente. A lista é bem grande. Eu não vou nem citar aqui, ó, a variedade de estudos que falam sobre os males causados pelo fitato. Senão o vídeo, ó, vai ficar bem longo, vai virar uma série. Eu vou deixar os links aqui, ó, de todos esses estudos aqui abaixo na descrição e eu sugiro que você dê uma olhadinha quando terminar de assistir o vídeo, tá? Mas vamos lá. Além do fitato, a gente também tem aí as lectinas, que são proteínas produzidas pelas plantas como um mecanismo de defesa para poder impedir que a sua semente seja comida por pragas, insetos e também para poder proteger contra micro-organismos como mofo e fungo. E quando essas lectinas são ingeridas, elas irritam o trato digestivo, causando ali desconforto na pessoa ou na criatura, no animal que comeu. Porque a ideia da natureza é que o predador aprenda a não comer aquela semente novamente. A lectina, gente, mais famosa que a gente conhece é o glúten. Sim, o glúten é uma lectina. Embora a aveia não contenha glúten, as lectinas contidas na aveia provocam reações ali, ó, muito parecidas com a do glúten em relação à inflamação ali da parede do intestino e na causa da impermeabilidade intestinal, que a gente já sabe que é a porta de entrada para muitas doenças, inclusive doenças autoimunes, como artrite, reumatoide, tireoide de Hashimoto e por aí vai. A lista de doenças, gente, é bem longa. Um outro componente muito presente na aveia é a avenina. A avenina é uma proteína da família das prolaminas que é muito parecida com a do glúten e que tem um efeito no nosso organismo bem parecido também. Basicamente, todos os danos à saúde relacionados ao trigo
E ao glúten também valem, gente, para a avenina. Presta atenção, gente, nem toda proteína é benéfica. A avenina da aveia, a cafeína do leite, o glúten no trigo são exemplos aí de proteínas bastante inflamatórias que podem causar problemas que você só vai ver, daqui a muito tempo. Porque a avenina, ela é uma proteína que também causa o quê? Permeabilidade do intestino, ou seja, ela reage na parede do intestino, alterando ali a configuração das células, e quando essas células são alteradas, o intestino ele fica com buracos e fica mais vazado ali, deixando passar alimentos não digeridos para o sangue, para a corrente sanguínea. E essa aí, é a porta de entrada de diversas doenças autoimunes, como eu já falei anteriormente. Agora já falamos aí de antinutrientes, lectinas, a avenina em si, e agora a gente vai falar dos carboidratos contidos na aveia. Basicamente, em 100 gramas de aveia, você vai encontrar aí, aproximadamente 66 gramas de carboidrato. Se você descontar as fibras que a gente não consegue digerir, a gente vai ter aí pelo menos 55 gramas de carboidrato, mais da metade, que vão ser digeridos e potencialmente podem ser estocados como gordura no seu processo de digestão. E esses carboidratos aí, são de fácil absorção, porque a aveia é um alimento de altíssimo índice glicêmico. Ou seja, a velocidade com que a aveia se torna açúcar no sangue, que se torna glicose no sangue, é muito alta. E esse índice glicêmico, ele fica ainda mais alto quando essa aveia já vem triturada, refinada, porque quanto mais você facilita aquele carboidrato de ser digerido, maior é o seu índice glicêmico. E quando a aveia vem em receitinhas, então, aí que o pico, é ainda maior. Pra gente ter uma noção, numa escala aí de 0 a 100, o índice glicêmico da aveia é de 55, o do pão francês é 71, tá bem próximo, não é mesmo? E esses carboidratos aí que a gente encontra na aveia estão disponíveis em forma de amido. E Rani, o que é amido? O amido, gente, é um composto formado por 2 polissacarídeos, que é a amilose e a amilose e a amilopectina. Eu gravei isso com um monte de vezes, gente, difícil falar. Todo vegetal que tem carboidrato, na verdade, todo vegetal que tem carboidrato, tem esses componentes em quantidades diferentes. Alguns têm mais amilose e outros têm menos amilopectinas. E outros têm mais amilopectina e menos amilose. E explicando aqui, de forma bem simples, a diferença entre a amilose e a amilopectina é que a amilose tem uma cadeia ali, mais contínua. E ela tem uma estrutura molecular que dificulta a absorção da glicose pelo organismo, que já é o contrário do que acontece com a amilopectina. A estrutura da amilopectina, ela é mais aberta, de forma ali, que a liberação de glicose na corrente sanguínea seja muito maior, o que vai causar um aumento da insulina, causando resistência à insulina, diabetes e entre outros problemas metabólicos que a gente sabe que acontece quando há aumento de glicose no sangue. Esse aí é o tipo de carboidrato que mais devemos evitar. E no caso da aveia, ela é composta por 20% de amilose e, pasme, 80% de amilopectina. E é por isso que o índice glicêmico da aveia é tão alto. E todo alimento que tem um alto índice glicêmico estimula muito o apetite, porque o corpo ele vai liberar muita insulina e fazendo isso, você não consegue acessar ali as reservas de gordura com a insulina alta. E é por isso que quando a gente ingere essas amilopectinas em grande quantidade, o corpo libera mais grelina, que é o hormônio responsável por nos fazer sentir mais fome, simplesmente porque o nosso corpo não consegue acessar as reservas de gordura. É como se fosse, gente, um pedido ali, de socorro do corpo. E esse ciclo, ele se repete a cada momento que consumimos alimentos ricos em carboidratos. E é por isso que depois de 30 minutos, 1 hora depois de comer ali o seu mamãozinho com aveia de manhã, ou então o seu shake de frutas e aveia, você tá ali, varada de fome.
Ao contrário de quem come 3 ovinhos, uma fatia de mamão puro sem aveia, que vai até o almoço tranquilo, sem passar fome nenhuma. E eu sei que nesse momento você deve estar falando: mas Rani, então por que em todo lugar que eu vou, em todos os sites que eu pesquiso, em todas as propagandas que eu vejo a aveia, ela é divulgada como sendo ali, ó, um alimento saudável, um alimento do bem, um alimento bom para a saúde? Então, mulher, eu vou te contar um segredinho aqui, ó, que é uma coisa que raramente as pessoas falam sobre e raramente as pessoas param para pensar sobre. As mesmas pessoas que patrocinam esses estudos, que falam que a aveia é ótima para a saúde, as mesmas pessoas que patrocinam essas propagandas que falam que a aveia é saudável, são as pessoas que fabricam esse alimento. São as grandes indústrias que produzem aveia. Gente, e vender aveia dá muito dinheiro, pois é um produto aí que o custo sai muito barato e o lucro, ó, é gigantesco. Por isso, cada vez mais propagam esses falsos benefícios. O que eles fazem nos testes de laboratórios, que eles divulgam esses artigos, é o seguinte: eles isolam um nutriente que está presente ali na aveia, fazem todo um estudo ali científico sobre ele ali de forma isolada e através daquele estudo conseguem comprovar que aquele nutriente que está presente na aveia é ótimo para a nossa saúde. E na maioria das vezes, isso é verdade. Aquele nutriente sozinho é benéfico para a saúde. Então, com isso, eles passam a dizer que a aveia em si é saudável, porque tem aquele bendito nutriente ali que foi comprovado que é ótimo para a saúde. Só que um detalhe muito importante que eles não contam pra gente é que quando aquele nutriente é associado com aqueles antinutrientes, lembra que a gente falou? E com outras substâncias presentes na aveia, ele perde o benefício, pois a própria aveia tem uma barreira ali, ó, que não deixa esses nutrientes contidos serem absorvidos pelo nosso corpo. E sem dizer que, mesmo que você suplemente ou coma aveia com outro alimento ali que é rico em outros nutrientes, os antinutrientes da aveia vão reagir ali sobre os demais, diminuindo a absorção do outro alimento também. Ou seja, eles estudam o nutriente ali de forma isolada para fazer a gente acreditar que o alimento é bom, mas escondem o outro lado da moeda, entendeu? Olha só, um caso clássico disso aí é falar que vinho é bom para o coração, porque vinho é feito de uva e uva contém lá o resveratrol, né? Que foi estudado e comprovado que é bom para o coração. Logo, a indústria começa a dizer que vinho é bom para o coração. A gente sabe, gente, que a gente não bebe resveratrol, a gente bebe vinho ou come a uva, a gente come o alimento completo e não o nutriente isolado, senão viria em suplemento. Nesse vinho tem o álcool e outros carboidratos que também vão atrapalhar na absorção do resveratrol. Então, gente, não faz sentido se intoxicar com vinho, porque álcool é altamente tóxico, para tentar absorver outro nutriente que está ali, ó, em minúscula proporção e que nem vai ser absorvida, então nem faz sentido. Gente, olha só, para obter a quantidade do resveratrol, uma taça apenas não seria suficiente. E em troca, você pode estar adquirindo o quê? Uma cirrose hepática pelo consumo de vinho diariamente. Enfim, isso aí é assunto para outro vídeo, né? E com a aveia, gente, é a mesma coisa. O nutriente que foi utilizado para dizer que ela é saudável, por exemplo, é a fibra beta-glucana, que foi provada ali que promove a redução do colesterol ruim e da pressão arterial também. Se a gente for analisar a beta-glucana, ela faz parte apenas de 4% da composição total da aveia. Ou seja, a cada 100 gramas, apenas 4 gramas seria de beta-glucana. E aí, olha só, fizeram um estudo onde utilizaram uma goma de aveia que continha ali a concentração de 80% de beta-glucana. E os voluntários ali, ó, tiveram que consumir isso aí todos os dias, 2 vezes ao dia, por 4 semanas.
Ou seja, se você fosse fazer isso na vida real, comendo aveia normal, sem isolar a beta-glucana, como foi feito no estudo, você teria que consumir, gente, mais de 4 quilos de aveia por dia para conseguir os benefícios da beta-glucana na mesma proporção que está no estudo, que foi feito com uma gominha, um pedaço de bala, que disse ali que a beta-glucana é maravilhosa para salvar vidas. Gente, imagina 4 quilos. E junto a esses 4 quilos vem o quê? Os antinutrientes, lectinas, carboidratos, juntos ali para te adoecer. E será que vai valer a pena? Virou o quê? Ração, né? Você sabe que a maioria dos grãos, como milho, aveia, trigo, soja, são usados para engordar animais de corte, né? E qual a maior causa de obesidade no mundo hoje? Excesso de industrializados, que tem como principal ingredientes esses grãos. Vale refletir um pouco, né? Então, olha só, a maioria dos patrocinadores desses estudos são justamente as pessoas que produzem os alimentos. É a indústria. E eu, gente, eu não estou dizendo isso aqui, ó, de forma alguma que eu sou contra a indústria, não. E muito menos contra o consumo da aveia. Afinal de contas, a indústria, gente, tem um papel muito importante na sociedade. E cada pessoa aí, ó, tem a liberdade para comprar e comer o que quiser. O que eu sou contra é a desinformação. O que eu sou contra é o uso da ciência dessa forma tendenciosa, tá? Que leva as pessoas a acharem que um alimento é bom, que um alimento é saudável, sendo que os estudos de maior nível de relevância ali comprovam o contrário. E ainda bem que existem as redes sociais hoje, né, gente? Que existem meios da gente levar essa informação aqui, ó, de forma verdadeira para as pessoas, e é por isso que eu estou aqui hoje. Esse é o meu propósito, levar informação e saúde para a vida das pessoas. Então, respondendo a pergunta que eu fiz lá no início, será que a aveia realmente é saudável? Não. Definitivamente, a aveia não é saudável e não te ajuda a emagrecer em nada. Um alimento considerado saudável é o alimento que promove saúde e não que atrapalha a saúde e promove a doença. Agora, você quer emagrecer de verdade? Faça como a Elaine, que entrou no projeto Magra Decidida e perdeu 15 quilos comendo comida de verdade, comida gostosa, sem passar fome e sem deixar de comer aquilo que ela gosta também. E o melhor de tudo, ela emagreceu pro resto da vida. Porque, como eu sempre digo, a dieta Magra Decidida é uma dieta que você consegue levar pro resto da sua vida, assim como eu faço há mais de 4 anos. Agora eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários aqui, ó, sugestões de temas, o que você quer ver por aqui, se você gosta de vídeos desse tipo, beleza? E olha só, eu quero que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também ainda tem essa crença aí, ó, de que a aveia é um alimento saudável. Beijão, beijão e até a próxima.